como é que tudo começou? Como é que você foi parar em Portugal? E depois a gente chega lá nas coisas mais, nos detalhes assim da tua experiência. Como é que você foi chegar lá? Então, um dia eu conversando com um amigo meu, né, ele falou pra mim que trabalhava para uma editora portuguesa, né, que ele ia publicar um livro e a permuta seria o trabalho dele, ia pagar com uma permuta. Certo. Eu falei, poxa, me passa o contato dessa editora, que eu tô escrevendo um novo livro, que era o meu primeiro romance, né, que era uma ficção, e eu queria uma opinião de uma outra editora que não aquela que já era minha, né? Sim. E aí ele me passou o contato. Só que aí na hora que eu fui passar o meu arquivo do romance, eu fiquei um pouco receosa. Eu pensei, puxa, eu acho esse romance tão bom, ele é tão original, só que ele não tá pronto. Eu não registrei, ele não tem ISBN, né? E assim, e se eu mandar para editora e der ideia para alguém lá? Sou um pouco desconfiada, confesso. Sim, sim. Aí eu falei assim, não, vou mandar o Sementes de Deus, que já tá na segunda edição. Eu ouvi a opinião de uma outra editora, que não a minha, eu acho também vai ser interessante. É positivo, né? é. É positivo. Certo. E foi assim, foi muito rápido. Em uma semana eles me deram a opinião, né? Falaram que o livro tinha potencial comercial e literário. Sim. E que tinha interesse em publicar. Sim. Nossa, eu fiquei super feliz. Fui para São Paulo em dezembro de 2017, conheci a editora, porque meio desconfiada, né? Sim. Queria saber se realmente a editora existia lá na Avenida Paulista. Fui lá, assinei contrato, dei uma entrada para começar o trabalho. Sim. Só que eu estava, na época, fazendo uma negociação para ir para Vancouver, fazer intercâmbio de inglês. E eu, básico... Vancouver, Canadá. Vancouver, Canadá. Certo. Eu, básico, né? Gaúcha metida. Você é gaúcha, nem tinha te perguntado isso, que legal. Gaúcha, né? E eu queria acelerar meu aprendizado de inglês. Não, Sim. a melhor maneira é conviver com as pessoas. Sim, sim. E tal. E botei isso na cabeça e eu peguei aquele contrato do livro e falei, olha, quando voltar de Vancouver eu resolvo isso. Certo. Então, aí eu paguei todo o intercâmbio, 9 meses paguei bonitinho, já estava no processo de fazer o visto, né? E aí fui conversar com um amigo meu que é psicólogo, né? E ele me botou na mesa tudo que na época eu fazia. Na época eu estudava ópera. Uau, mais uma coisa. Será que a gente vai ter tempo para falar sobre isso? Puxa, fazia 2 anos que eu já estava estudando ópera. Foi um dos maiores desafios Você da minha vida. estava estudando aqui? Estudava em Curitiba. Tá, então né? quando você planejou ir para o Canadá, então você... Já era estudante de ópera. Já era estudante de ópera. Você Isso. estava pensando em, de repente, dar continuidade disso lá. Não, na verdade eu ia para o Canadá só para estudar inglês. Só para estudar mesmo, inglês. Ah, né? tá. Isso não. Então, isso Não, ficou de então fora. Tá assim, certo. eu estava fazendo inúmeras coisas. Tá. Frequentava ainda aquela casa espiritualista. Uau, que legal. Vendo para ir para Vancouver, estudando ópera, trabalhando, escrevendo livro. Sim. Então esse meu amigo me botou na mesa, olha, você tem que começar a fazer escolhas, né? Não dá para abraçar o mundo, né? Sim, sim. Enfim, eu saí de lá e Vancouver já não significava nada. Né? E aí eu cheguei no meu local de trabalho e conversei com o meu supervisor. E ele falou, como assim você vai desistir de Vancouver? Faz 9 meses que você está sonhando com isso. Eu falei, não, mas não sei, eu perdeu o sentido. E aí esse meu amigo psicólogo só falava, olha, de umas amigas que tinham ido para Portugal, que tinham ido conhecer Lisboa. E aí depois a minha ficha caiu. Nossa, ele estava querendo me dizer que eu estava indo para o lugar errado. Que eu tinha que investir em Portugal para fazer o meu livro e Vancouver deixar de lado. E você confiava na opinião dele? Confiava e até hoje confio muito. É uma pessoa muito importante na minha vida, Interessante, interessante. E então eu fui lá, cancelei o intercâmbio. Mudou os planos? Mudei totalmente e o universo conspirou a para favor. ele. Tudo conspira para inspirar. Em 3, 4 meses eu já estava embarcando para Portugal. Uau. Na cara e na coragem, não conhecia ninguém. Certo. Só fiz contato por internet, vendo quarto para alugar. Sim. Né? Que é o mais barato, né? Morar em quarto. Morar em quartos e tal. E primeiro ia morar na casa de um senhor que era de Senegal. Depois fiz contato com umas brasileiras lá que me indicaram morar com brasileiros ou brasileiras, né? Preferencialmente brasileiras. Sim. Que ficaria mais confortável. Sim. Enfim, aí acabei fechando a casa de uma brasileira, né? Aluguei em quarto e tudo. Você Mandei dinheiro na frente. Ok, para garantir que você ia morar com a brasileira lá. Sim, porque eles querem uma garantia, uma reserva. Então você não sabe se você está de fato alugando um quarto. Porque já é bem comum acontecer lá das pessoas chegarem e não ter quarto nenhum. Não ter nada. Estarem literalmente na calçada, né? Então na isso rua. acontece muito. Muito, tem muito golpista. Tem muito golpista. Em Portugal. Tá vendo, gente? A gente pensa que só no Brasil que acontecem essas coisas. É bom ouvir essas histórias. É por isso que a gente faz esse programa. É bom ouvir.
Então você foi já tentando se preparar o máximo que você podia. Exatamente. Tá. Mas o quê? Daí o que aconteceu? Então, assim, quando você sai fora do seu país, né? Você já foi também para fora, sabe, Sim. né? Você só vê o lado bom da história, Certo, né? Só o que as pessoas te contam, né? As pessoas contam só o lado bom. É porque assim, você vê as pessoas postando foto nas redes sociais. Sim, você acha que é tudo... Você não vê ninguém postando uma foto sem sofrimento, dinheiro, de exato. sofrimento. É só alegria, né? Verdade, é só verdade. passeio, é só praia. Verdade. Né? Verdade. É só museus, enfim. Então você acredita que muitas pessoas que estão estimuladas aí para fora do país têm uma ideia errônea sobre o que realmente se passa, principalmente quando você chega lá. Exatamente. No começo é meio difícil, né? Então foi difícil para você esse começo ou não? O que aconteceu logo no começo? Olha, eu até posso dizer assim que eu dei um pouco de sorte, né? Sim. Muitos casos foram bem mais difíceis e complicados que os meus. De outras pessoas. Mas assim, não foi fácil também, né? Primeiro porque você não tem documentação, né? Você é um ilegal, Certo. vamos resumir a palavra, né? Ilegal. Você está dentro do visto de turismo, que é 90 dias, mas você não vai para trabalhar. O visto só diz para você Certo. turistar, né? Aí, então você vai trabalhar, você está sendo ilegal, né? Tá agindo de forma ilegal. Eu não vou aqui me fazer de santa, né? Certo. Mas é o que todo mundo faz, né? Que é a forma mais rápida de entrar em outro país é como Certo. turista, né? Certo. E quando eu cheguei lá na imigração, eu já tive a primeira surpresa, né? Na imigração no aeroporto. No aeroporto, Chegou lá, né? desceu do avião, passar na imigração, pum. O que aconteceu? Aconteceu que a brasileira tinha me dado uma carta convite, né? Carta convite. Isso, porque assim, ou você leva a passagem de volta, já mostra Tá, que você tem uma que mostrar. passagem, exatamente. Você não vai ficar a vida inteira lá, Exatamente. você vai voltar. Tá. E você tem que provar onde você vai ficar, né? Se você vai ficar no hotel. Certo. Agora, eu não fiz reserva em hotéis, não. Ela me deu uma carta convite dizendo que eu ficaria na casa dela. casa dela. Só que as leis, essas regras haviam mudado, ela não sabia, muito menos eu, né? Sim. E quando ela ficou sabendo, eu já estava no voo. Né? E a portuguesa na imigração perguntou onde eu ia ficar, e eu fui sincera, falei, eu vou ficar na casa de uma amiga. A carta convite, por favor. Aí eu alcancei a carta que ela tinha escrito à mão mesmo, sem nenhuma autenticação. Tá. A portuguesa surtou na Ela olhou para imigração. aquilo e o que deu? Falou assim, escuta, diga pra Vanir, que era o nome da brasileira, que isso aqui eu posso fazer 20 e distribuir. Sim. Né? Ela assim, hoje eu vou deixar você passar. Porque você não sabia e tal. Eu falei, nossa, eu não sabia, mas agora você está sabendo, né? Então você já sentiu ali, assim, uma diferença cultural, né? Tipo, é o que a gente pode falar, eu conheci alguns portugueses também, e não é falar mal, é só comentar sobre diferenças culturais. Os portugueses tendem a ser mais diretos, né? Frontais. Frontais. Frontais? Eles falam isso, frontais. São, eles não escolhem muitas palavras, eles acham que é uma característica positiva ser direto, né, e dizer as coisas. E isso eu percebi em portugueses que eu conheci lá nos Estados Unidos. Então, imagino você que esteve em Portugal, logo de cara na imigração, você já percebeu que eles são assim, né? Exatamente. Que não é muito parecido com a nossa cultura brasileira. E que a gente tende aqui no Brasil, corrija-me se eu estiver errado, eu estou aqui fazendo conjecturas, que a gente tende no Brasil a pensar que Portugal, a terra, a pátria mãe, né? A pátria de somos amigo, irmãos, somos né? irmãos, que os portugueses têm uma cultura parecida com a nossa. Em alguns aspectos pode até ser, mas que no que diz respeito a relações humanas é bem diferente, né? Exatamente. E você já percebeu isso lá de cara. Sim, foi o primeiro choque, assim, né, digamos, né? Mas tudo bem, ali até eu entendi, porque é o trabalho dela, né? Certo. Então, ela não pode estar sendo boazinha com ninguém. Ela não conhece as pessoas que estão entrando no país dela, né? Certo. Então, até acho que ela foi legal comigo, né? Certo. Mas, claro que eu... Te deixou ir, inclusive, Deixou né? Usando entrar. aquele documento que não era mais Isso. válido.